Oi! Essa noite eu fiz uma degustação com a Valéria, onde eu mostrei para ela como se faz para degustar vinhos como um profissional, que ela ou você podem fazer. Qualquer pessoa pode fazer desde que siga as etapas. E nós degustamos esse vinho aqui, o JP Azeitão, que é um vinho português, da vinícola Bacalhau, e ele é feito por 3 variedades de uva, que é a Syrah, a Castelão e a Aragonês. A Aragonesa, que para nós é conhecida como Tempranillo. E como para mim foi a primeira vez que eu degustei um vinho em português, eu quis fazer um estudo para desenvolver um pouco mais a minha memória e associar melhor as uvas. Então eu consegui uma amostra de cada uma dessas uvas no vinhedo demonstrativo da Vinícola Miolo. Eu fui até lá e consegui trazer um cacho de cada uma dessas variedades. Claro que plantadas aqui no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Então eu tenho aqui a Syrah, Castelão e a Aragonês. Então eu levantei um método para fazer degustação de uvas com a minha amiga enóloga, Mônica Rossetti. Mônica, muito obrigada. E eu tô aqui usando a ficha de degustação que a Mônica utiliza nas avaliações dela. E eu não sou treinada, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Estou utilizando os meus conhecimentos de degustação de vinhos e os meus estudos básicos de viticultura, pois eu estudei durante 2 anos o curso superior de tecnologia de viticultura e enologia. Não concluí o curso, mas eu fiz a metade das disciplinas e tive um conhecimento básico de viticultura. Então, como é que é feita essa degustação de uvas? Primeira etapa é uma análise visual e depois uma análise gustativa e aromática. Então, na análise visual, a primeira coisa foi avaliada a cor da casca, porque no processo de maturação ela evolui de verde até a cor final da variedade. Se for tinta, ela vai ficar bem escura, quase preta. Então, eu dei a mesma pontuação para as 3, eu dei a pontuação máxima. Quanto à espessura da casca, eu avaliei aqui e o que? Me parece que a Syrah foi um pouco mais... e a Syrah e a Aragonês foram um pouco mais fininhas, e a da Castelão me pareceu mais grossa. Quanto à consistência mecânica das bagas, que é a resistência ao esmagamento, isso me pareceu praticamente igual nas 3. Quanto à cor das sementes, eu separei aqui as sementes. A semente também evolui do verde, do imaturo, até o maduro, que é o marrom. E elas estão amarronzadas, um verde amarronzado, o que é coerente com a situação da Arrakis, que é o esqueleto que segura as bagas. Eles estão verdes, predominantemente verdes. Tem um ou outro espaço aqui que tem uns pequenos trechos marrons. Então isso significa que não houve os 4 estágios de maturação. O 4º estágio é a maturação fenólica, quando o esqueleto, a Arrakis, que segura as bagas, fica marrom também. É a maturação da Arrakis e também acontece a maturação das sementes. Ela ficaria completamente marrom, e isso aqui não aconteceu. Tem chovido muito nessa safra 2021 e eu acredito que essa chuva é que está prejudicando um pouco a maturação. Quanto aqui, onde é que eu parei aqui antes que eu me perca aqui, maturação de isso. Quanto à análise gustativa e aromática, então eu avaliei a maturação tecnológica da polpa, basicamente a evolução da acidez, e eu dei a mesma pontuação para as 3. Essa maturação tecnológica poderia ser também medida com análise físico-química em laboratório, mas ela também pode ser avaliada provando a fruta, a baga.
Quanto à maturação aromática da polpa, que ela evolui do estado mais herbáceo, mais verde, para um estado de mais fruta, como a gente conhece, fruta madura, eu também dei a mesma pontuação para as três. Eu acredito que estão todas as três no terceiro estágio de maturação. Maturação aromática da casca, que eu separei e cheirei cada uma delas, a Castelão e a Aragonês estão mais maduras, porque existe uma nota um pouco mais herbácea nessa Syrah. Quanto à maturação dos taninos da casca, eu dei a mesma pontuação que a aromática da casca. Então, Castelão e Aragonês estão mais maduras e a Syrah está menos. E a mesma coisa acontece quanto aos taninos da semente, mesma condição. Então foi bacana fazer isso aqui e assim, o gosto de fruta são os aromas que no vinho a gente conhece como os aromas primários, que são aportados pela fruta, pela variedade da fruta que é utilizada. E existe uma relação aqui, porque esse vinho aqui é extremamente frutado. E claro que essas uvas foram cultivadas aqui no Brasil e essa aqui foi lá na região de Setúbal, em Portugal, mas foi bastante interessante fazer esse exercício. E esse método de degustar as uvas pode ser muito importante para decidir o momento de colheita, mas principalmente sendo mais objetiva com o vinho que o produtor está querendo fazer, com o estilo de vinho que ele está querendo fazer, com um perfil aromático. E eu não sei dizer para vocês se é possível usar só esse método ou método com análise, ou os dois juntos, mas fato é que se a gente analisar somente em laboratório a acidez, o açúcar, a gente tem uma informação numérica e que nem sempre reflete aquela explosão, aquele esplendor de aromas que uma fruta pode oferecer. Talvez um dia ou algumas horas sejam decisivos para ter algum ganho de qualidade que vai se expressar no futuro vinho. E você sabia que é possível degustar as uvas?